Tá porque bom, ainda tô amor. com a tosse. Eu ainda estou com a tosse. Não passa de Mas está jeito se nenhum. movimentando Vamos lá. bem, os movimentos? Vamos lá? Não, o Vamos. movimento da Não? parte esquerda, não. Nossa. Nós já vamos entrar ao vivo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui assistindo mais um programa de Amor e Superação da revista Dependência Química e Saúde Mental. Hoje nós estamos com outra convidada para lá de especial também, a Maria Isabel Mansoni, é voluntária do AE, membro da equipe geral da prevenção da FEAE. Ela tem um relato, né, de comentários de voluntárias de equipe geral da prevenção da FEAE também é mãe, e depois ela vai nos contar sobre a história de vida, de amor e superação dela, né? Queremos saber um pouco da vida pessoal da Maria Isabel, a Bel, né, como é conhecida. Isso. Prazer, Bel. Temos também a nossa querida Deise Tavares, coordenadora do grupo do AE da Cidade Ademar. Boa noite, Deise. Temos a Cláudia é psicanalista, também coordenadora do grupo do Amor Exigente. Eu não lembro de que cidade, mas depois ela fala, né? E também nós temos a Elaine, que entra e sai, talvez seja um probleminha aí do Wi-Fi dela, né? Mas a nossa Raposa está aí também. Ela é psicóloga, ela é do Faces e Vozes. Daqui a pouco ela aparece e some igual uma raposa. Então vamos começar com as apresentações da Cláudia, da Deise, da Bel. Fiquem à vontade aqui pela nossa revista Dependência Química, que mais uma vez está sendo um grande sucesso, é um direcionamento aí para várias famílias que até então, né, não tinha tanto conhecimento, não tinha tantas informações com tanta qualidade igual essa revista está trazendo para essas famílias. Eu tenho visto aqui, eu não sei quanto a vocês, eu estou recebendo algumas ligações, alguns comentários de que algumas famílias que estão nos acompanhando estão entendendo um pouco mais sobre a codependência delas em relação ao seu familiar quando no uso. Algumas coisas elas estão pondo em prática na vida delas e elas estão vendo alguns resultados positivos, né? Entendimento sobre internações, porque quando a mãe entra em aflição para internar um filho, ela não sabe a diferença de uma internação para ela. O que ela quer naquele momento é salvar a vida do filho, não importa de que jeito, se vai para uma comunidade, se vai para uma clínica, se vai para um hospital, se vai para um chiqueiro, ela quer naquele momento é tirar o filho dela daquele submundo das drogas. E nós estamos aqui para orientar essas mães, confortá-las, fazer com que elas se sintam fortes, né? A revista Dependência Química e Saúde Mental tem trazido isso. Dentro do site da revista, temos vários profissionais com matérias a quinzenal, com grandes conteúdos aí, com uma ampla publicação vasta para todas elas terem um pouco mais de conhecimento cientificamente sobre as drogas que os seus filhos estão usando, ou melhor, seu familiar, né? Porque não é só os filhos. Então, bora lá. Agora eu vou deixar a apresentação por conta de cada uma de vocês. Vamos lá. Boa noite, Bel. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Você vai falar Boa noite, Bel. Eu que falo agora? Você fala primeira, com certeza. Nossa convidada de honra. Mas você quer, na apresentação você fala? Ou já começo a falar o que eu tinha preparado? Apresentação primeiro, né? Então, meu nome é Maria Isabel e eu adoro que me tratem por Bel. Né? Sou uma professora aposentada, professora universitária aposentada. Sempre gostei da área de educação. Tenho 2 filhos e um deles é um dependente químico em recuperação há mais de 20 anos. Não é? E eu me envolvi com o amor exigente, com esse contexto da dependência química, das famílias, né? E eu acho que é muito importante. E o trabalho dessa revista, o trabalho que vocês estão fazendo, é digno de elogio só, porque tem ajudado muita gente.
né? E o que mais a gente precisa é ajudar as pessoas. Legal, Bel, legal. Meu nome é Cláudia, sou uma voluntária também de um grupo de Amor Exigente, um grupo de apoio, sou regional Guarulhos e cidades vizinhas. Hoje, como profissional, sou psicanalista e terapeuta integrativa. Eu foco bastante nos dependentes químicos e no codependente. Então, minhas técnicas são mais voltadas para depressão, ansiedade, enfim. Toda essa doença que abrange os dois âmbitos. Daisy? Microfone acho que está fechado, Daisy. Opa, vários. Eu entrei como membro do AE há 6 anos atrás, pela internação do meu esposo, né, que era um dependente químico. Ele se recuperou, fez uma recuperação muito boa, ficou limpo os anos. Há 2 anos atrás nós perdemos ele por um câncer do esôfago, né? Sou uma codependente, assim, ainda continuo codependente, porque é um comportamento que nós precisamos vigiar, nós levamos para a vida toda em recuperação. A codependência é algo muito sério, né? Apesar dele não estar mais aqui, mas a gente continua sendo codependente dos familiares, né? Das nossas coisas, de pessoas que a gente nem conhece, querendo fazer mais e mais, e a gente acaba não sendo tão super assim. Então, o tratamento também requer recuperação à codependência. Trabalhei no Educaê, né? Na prevenção aí, 3 anos, né, aqui na Zona Sul de São Paulo. Sou coordenadora de grupo agora, não mais geral do Grupo Cidade Edemar. Agora quem está à frente é o Ronaldo Risseto, que assumiu agora em novembro, né? Eu fiquei... fundamos o grupo há 2 anos, mas continuo no grupo, tá? Para eu dar um tempinho, né? Porque a gente não é de ferro, com outros projetos com dependência química, prevenção, né? Aí veio a Covid, todo mundo sabe aí da minha história, e agora eu estou em recuperação da saúde, né? Por muito tempo, né? Mas estou muito bem, e hoje eu estou muito feliz de receber a Marisabel, a Bel, dessa grande equipe nacional, nossa, maravilha, só que hoje ela está aqui para falar dela, né, da Marisabel, do testemunho dela, para falar, para contar para a gente como foi a sua experiência quando você entrou no AE, né, com o seu filho, né, isso é muito importante para que todos aqui que estão acompanhando essa live saibam como foi esse processo, assim como eu também tive um processo com o cônjuge, ela vai falar do filho, tá bom? Então, Maria Isabel, eu gostaria que você contasse a sua história desde o início, para todo mundo aqui saber como aconteceu, como foi isso. Tá certo. Antes de começar, né, hoje, a parte da tarde toda, eu fiquei imaginando como eu falaria para vocês, e revivi muita coisa, né? Muita coisa que eu passei, e, logicamente, vocês sabem que as coisas não são boas. Então, eu fiz uma retrospectiva, né? Eu sempre trabalhei muito, fui professora e trabalhava em muitas escolas, dava muitas aulas, né? Dava aula em cursinho também, dava aula, inclusive, para os meus filhos, né? E sempre conversei muito com os alunos sobre droga, sobre o perigo, né? Sobre sexo. E interessante que quando eu descobri que um filho meu estava envolvido com drogas e estava já muito mal, né? Eu não tinha, eu falava sobre isso, mas eu não vivia isso, né? Eu não sabia, eu não percebia que meu filho estava se envolvendo com drogas, eu não percebia. É uma coisa absurda. E o que me moveu, né? Eu falei, eu vou falar para elas, eu vou falar. O que me moveu quando nós internamos o nosso filho, meu marido e eu, nos internamos o nosso filho, e eu fui obrigada a ir para o Amor Exigente para poder visitá-lo, como a maioria faz, né? Visitá-lo na comunidade terapêutica. Eu tinha uma raiva, eu era movida pela raiva. Olha que interessante, por isso que quando as mães chegam lá com raiva do filho, querendo
querendo morrer e querendo que o filho morra, eu entendo perfeitamente. O que me movia era uma raiva tão grande de tanto que eu tinha feito, falado, conversado, e ele tinha entrado. Eu tinha sido traída. Era uma raiva muito grande, tanto que aquela semana para poder fazer os exames todos, para poder ser internado na comunidade terapêutica, eu não quis que ele ficasse na minha casa. Minha irmã teve que receber. Ela falou, não, eu recebo na minha casa até terminarem esses exames e depois a gente leva ele lá. Então, meu marido e minha irmã o levaram na comunidade terapêutica. Eu não queria saber dele, era uma raiva muito grande. E eu comecei a frequentar, então, o grupo para poder pegar aquela autorização, né, aquele atestado. Olha, o grupo teve uma paciência comigo tão grande, mas tão grande, por quê? A minha raiva era grande, a minha raiva não tinha fundo, ela não se esgotava. Eu não aceitava estar passando tudo aquilo. Pouquíssimas vezes eu me perguntei onde foi que eu errei. Eu achava que eu não tinha errado mesmo, eu não tinha aquela culpa, eu tinha uma raiva grande mesmo, né? E quando eu fui para o grupo e as pessoas me acolheram lá, eram pessoas alegres, eram pessoas benevolentes, carinhosas. Eu achava que, quando eu cheguei, eu achava que estava todo mundo doido. Eu falei, eu caí num lugar de gente doida aqui nesse amor exigente. Todo mundo tem problema, como eu, e eles estão rindo, eles estão tocando a vida, eles estão fazendo as coisas, e eu só vivo em cima desse problema, né? Olha só como eu cheguei. E, meninas, eu fiquei, na verdade, 4 meses assistindo às reuniões, brigando com a proposta, brigando com o que o coordenador falava, discordando de tudo, não entendendo exatamente o que eu estava fazendo lá. Eles tiveram uma paciência enorme comigo. Depois de 4 meses, a raiva foi diminuindo, né? E eu fui percebendo que o programa era um programa muito bom, que ia me fazer entender todo esse contexto da dependência química, que toda essa doença, e toda essa doença que eu também tinha, não é? Que eu também estava doente, naquela codependência, porque a minha raiva, ela era tão forte, mas que ela estava comigo às 24 horas por dia por causa daquele motivo. Então, é uma codependência horrível também, né? É uma codependência horrível. Mas eu fiquei, depois de 4 meses, eu fui percebendo, eu comecei a ler muito sobre o amor exigente, sobre a proposta, comecei a entender, comecei a aplicar na minha vida, logicamente, as metas me ajudaram muito, comecei a ser verdadeiras nas minhas partilhas, olha como que a gente se reinventa, muda, quando a gente entra numa proposta de qualidade de vida que nos ajuda e nos empodera para a gente fazer as coisas acertadamente, né? Que eu tinha que fazer. Né? Até que eu falava muito bem, sempre falei assim, sempre gostei de dar palestras, então eles me chamaram para ser voluntária do grupo, né? Então fiquei sendo voluntária do AE na sala, voluntária de sala. Gostei muito, gostei demais. Vi que cada coisa que eu ouvia servia para mim também, e cada coisa que servia para mim, eu digeria, mas eu também voltava aquilo lá para a sala, para mobilizar as partilhas. Então, eu comecei a gostar muito desse lugar que eu estava, porque eu passei a ver a mim, né, com todas as minhas falhas e limitações, como todos, ainda mais há 22 anos atrás, mais ainda, mas eu comecei a ver o tanto que eu estava caminhando, o tanto que eu podia caminhar, o tanto que eu não via as coisas antes de entrar no amor exigente, né? Então, eu fui trabalhar na sala de apoio familiar com as famílias, e nós começamos com o curso Educaê também. Aí me chamaram para ser a coordenadora do grupo, fui ser a coordenadora do grupo, gostei demais,
E depois, o coordenador regional era desse grupo em que eu estava. Ele saiu e me indicou. Então, eu fui aceita como coordenadora regional. Eu trabalhei muito na coordenação regional, gostava muito de visitar os grupos, abrir alguns grupos, fui abrir grupo até em Macapá. Gostei demais, gostei demais. Aquilo estava me envolvendo de um tanto, porque eu via que a proposta era uma proposta com fundamentação psicológica, sociológica, filosófica, que movia todo mundo para uma qualidade de vida, não é? O programa é para cada um de nós. E fiquei muito tempo, até que um dia a dona Mara me convidou a fazer parte, na verdade, a coordenar um comitê para fazer material de prevenção para as escolas. Ela trabalhava muito, ela visitava as escolas, a Lúcia e o Milton Gil visitavam muito escolas para fazer palestras, falar do amor exigente. Ela me chamou, né? Ela pediu para ver essa produção do material. Era mais ou menos em 2012, 2011, não me lembro mais. E eu gostei demais. E eu acabei fazendo material para professores, que é aquela apostila preta, eu não sei se vocês conhecem. Vou pegar aqui. Essa apostila aqui, fui eu que fiz. Né? Fui eu que fiz. Muito boa. Diretamente para os professores prepararem suas aulas com os objetivos gerais, específicos, com sugestões, logicamente, ela vai ser reeditada, vai ser revisada, mas é uma apostila a primeira apostila que deu um norte para o trabalho com as escolas. Como eu sempre trabalhei em escola, gostei muito de fazer. E isso me levou a trabalhar também com outras coisas, né? Então, com o curso Educaê na prevenção da FEAE mesmo, com a Bernadette, que é a coordenadora geral, eu cheguei na prevenção, junto com a Lúcia e o Milton Gil e a Vera Porto, eu cheguei para esse trabalho de estruturar a prevenção para ser implantada no Brasil. Então, trabalhamos muito mesmo, né, para isso. E aí a gente começou a ser chamada para várias coisas, né? Uma das coisas foi quando nós demos o curso de Educaê aqui em São José do Rio Preto, na Secretaria da Educação, demos vários cursos, mas em um deles, uma assistente social da Justiça, do Fórum, estava fazendo. E ela era auxiliar do juiz e do promotor também, uma coisa assim. Ela, então, pediu para a gente fazer um projeto para o trabalho com os adolescentes e medidas socioeducativas e os pais, né? Então, o juiz começou a enviar, isso que eu achei interessante, que eu gostaria de contar para vocês, o juiz começou a enviar os adolescentes para o grupo de amor exigente de sobriedade. Foi o maior desastre que eu já vi. Por quê? Eles chegavam lá, os adolescentes, com uma falta de disciplina total, não sabiam o que eles estavam fazendo, porque estavam lá obrigados, eles detonavam o grupo, teve um que quase bateu no coordenador de sala, e os meninos que estavam, né, as pessoas que estavam para a sobriedade, para se recuperar, começaram a abandonar o grupo. Então, eu fui ao juiz e disse que eu não iria mais cumprir aquela determinação dele de aceitar as crianças lá, os adolescentes lá. Mas que eu não me isentava da responsabilidade social do nosso grupo, que eu iria atendê-los lá no fórum, né? E ele disse assim, tá bom, eu aceito que você venha tratá-los aqui, a fazer as reuniões aqui. Aí eu disse, mas eu só faço a reunião com eles se o senhor trouxer os pais deles também aqui. É um juiz maravilhoso, e junto com o promotor também, os dois fazem um trabalho maravilhoso aqui em Rio Preto. Aí ele disse, tudo bem, eu faço, eu trago.
Então, nós colocamos na justiça, que eles chamam de justiça restaurativa, o amor exigente como um braço da justiça restaurativa, aqui em São José do Rio Preto, e fazia amor exigente 1 hora por semana com os pais e em outro grupo separado, com voluntários capacitados para trabalhar com dependentes e trabalhar com os adolescentes. A Araraquara gostou desse trabalho e a promotora de lá implantou, e tem até hoje. E ela fez uma estatística, por exemplo, a doutora Noemi, de 1 ano, em 1 ano, faz mais de 6 anos que eles têm já lá, em 1 ano, ela fez a estatística, só 10% desses meninos que estavam em medidas socioeducativas, voltaram na infração. 90% saiu do problema. Nossa. Saiu das drogas, saiu dos delitos, não cometeu mais. Olha a importância disso. Foi tão importante que o Ministério Público Estadual fez, há uns 3 ou 4 anos, 3 anos atrás, ou 4, um acordo com a Federação de Amor Exigente para implantar esse esquema de tratamento no fórum para todos os fóruns do Estado de São Paulo, né? Então, eu achei muito interessante esse trabalho. E também trabalhos outros no contraturno, né, que a gente faz na prevenção. O contraturno nós temos aqui, tem em vários lugares, em várias cidades também, eu viajei para orientar, mas o contraturno é o amor exigentinho. O amor exigentinho, nós ficamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e junto com a Terezinha Maidana, que é voluntária do amor exigente de lá, produzimos a primeira apostila de trabalho com amor exigentinho, com todas as propostas dos encontros para as pessoas que querem trabalhar. Fizemos as normas de implantação que estão no site do Amores da FEAE, e depois nós fizemos também a orientação para o curso Educaê, né, que são os 15 encontros. Nós fizemos também, a Lúcia e eu. Então, é muito material que tem para esse trabalho na prevenção, sabe? Então, o amor exigentinho você pode pôr, como, por exemplo, aqui em Rio Preto, nós temos chama Casa de Eurípides, que é um centro espírita, que faz uma parceria com a prefeitura, que dá as professoras e monitoras para trabalhar com as crianças fora do horário escolar, no contraturno, né? Tanto de manhã como à tarde. Tem a parceria com a prefeitura, parceria com o Amor Exigente e a parceria com o Centro Espírita, chama Casa de Eurípides. E nós temos 200 crianças vendo toda semana Amor Exigente. E uma vez por mês nós damos palestras para os pais. Muitos pais, nessas palestras, já foram procurar a psicóloga da Casa de Eurípides. Então, gente, olha só, você vai... Olha de onde eu estava, com aquela raiva, e onde eu estou. Eu gosto muito de ver isso na minha vida. Logicamente, preciso melhorar em muitas coisas, lógico. Mas eu vejo que eu caminhei. O que eu tive que superar, e o que eu superei, e ainda tenho que superar, para chegar a fazer essas coisas. Porque eu acredito que, da mesma forma que o amor exigente me apoiou, me doou coisas, doou tempo para mim, é obrigação minha doar também. Isso é obrigação, né? Então, nós estamos, assim, na prevenção. Agora, com a pandemia, o Luiz Fernando pediu se a gente não ia fazer algumas coisas, porque eles fazem grupos de segunda, de quarta, de sexta, eles fazem os grupos de autoajuda dele. Nós dissemos que nós não iríamos fazer encontros online de amor exigentinho com as crianças nas casas, né? É bem diferente. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, primeiro, uma área de amor exigentinho
sequências de encontros para cada princípio e para cada faixa etária. Está prontinho, está lá no YouTube. Amor Exigente, do YouTube, né? Amor Exigente FAD, F-A-D, Formação à Distância. Não sei se vocês já viram. Fizemos todos, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 13 e de 14 a 17 anos. Nossa. Fizemos todas as gravações. Além disso, nós produzimos também, nós não, mas quem produziu foi o professor Marco Antônio Heiler, mas com a nossa orientação, uma apostila que se chama Oficinas de Prevenção, que também já está pronta, está sendo vendida pela FEAE, está em todo o Brasil, com encontros também para trabalho com as crianças e adolescentes. E o que nós fizemos também no FAD? Nós fizemos gravações de encontros, de cursos para os voluntários, de encontros prontos já do Educaê. Então, nós demos as palestras, fizemos a abertura, fizemos a espiritualidade, fizemos oração da serenidade, falamos sobre o princípio, tudo. Depois, numa outra parte, a gente orienta os voluntários a como agirem dentro de sala, logicamente, quando puder, vendo determinados conceitos importantes a cada princípio, até chegar à proposição de metas e a partilha e a proposição de metas. Então, fizemos também de todos os princípios. Tem a palestra da Bernadette sobre a sensibilização, tem o professor Marco Heiler falando do material, tem a dona Mara falando do histórico da prevenção, é muito bonito, né? E tem a palestra do final, que é o sonho, e tem a nossa despedida. Então, está completo, por enquanto. Né? Ainda nós vamos enviar mais palestras de prevenção, do entorno da prevenção, com profissionais, né? E também vamos depois fazer o projeto de projetos que podem ser utilizados, socioambientais, que podem ser utilizados para quem quiser fazer no Amor Exigentinho. Essa é a nossa trajetória, né? Tudo bem? Falei muito. Sim. De jeito nenhum, Bel. Até agora você falou muita coisa assim que até eu não sabia, né? Um ponto que me aguçou a curiosidade foi o seguinte: você falou que dentro na promotoria tinha, né, aí da sua região, o grupo do Amor Exigente com os menores infratores e com os pais. E que esse seria um projeto para que viesse também para os fóruns de São Paulo. Me corrija se eu estou errada. O que houve que isso não desencadeou dentro dos fóruns, porque a ideia é maravilhosa, nós precisamos disso dentro dos fóruns, para esses adolescentes que dão trabalho dentro das escolas, os pais que acham que é obrigação dos professores, né, ensinar e educar, e se esquecem dos seus papéis, e quando os professores corrigem os alunos, os pais, ao invés de defender os professores, vão contra. Então, eu gostaria de saber por que assim, não foi implantado isso aí dentro dos fóruns, né? O Amor Exigentinho eu conheço um pouco através do trabalho da Roberta Lima, muito querida por todos nós também, e também seria uma boa ela ser introduzida dentro das escolas, né? Qual é essa dificuldade de estar inserindo esse trabalho tão bonito do Amor Exigente dentro desses órgãos? Olha, Jane, foi ótima a sua pergunta. É uma grande frustração minha, mas também é uma grande frustração do promotor e do juiz daqui, por exemplo, né? E tenho certeza que é uma grande frustração da doutora Noemi também de Araraquara. Por quê? Os promotores têm uma função maravilhosa para que as coisas aconteçam. Mas eles têm que estar vendo aquilo a partir do olhar da justiça restaurativa, porque a maioria dos promotores e juízes
tem ainda aquele olhar de justiça punitiva. Sim. Não é? Então, eles não se interessam em colocar nada para ouvir pai, para orientar pai, para ouvir o menor infrator, para compreender o menor... Não, eles é justiça punitiva. Então, a semana passada eu conversei com um promotor, que é do Amor Exigente também, de Roseira, estado de São Paulo. Esqueci o nome dele agora. E ele disse que ele quer fazer... Olha só, ele sabendo disso, ele já sabia desse convênio do Ministério Público Estadual com a federação, ele disse que iria juntar, como ele é responsável pela região, ele iria juntar os promotores e iria falar desse projeto, para que eles pudessem também implantar isso nos fóruns. Então, eu tenho a impressão, Jane, que a semente foi lançada. Né? A semente foi lançada. Ela ainda existe lá em Araraquara, que é uma beleza. Por quê? A promotora, a doutora Noemi, entra o partido lá, é prefeito, sai prefeito, entra prefeito, qualquer partido que entre, a primeira coisa que ela vai fazer lá, no primeiro dia, ela vai lá e fala assim, olha, tem esse projeto do Amor Exigente, e ela trabalha só com mães, hein? As crianças vão para para o ProERD, se não me engano, né? Mas ela trabalha só com os pais. Eu quero que você continue a fazer isso, né? Eu só sei que, olha, faz muitos anos que Araraquara tem isso no fórum, mas ela faz muito mais. Ela fala para o prefeito que ela quer todas as escolas municipais infantis com Amor Exigente. E aí eles já estão no quinto ano também, se não me engano, com Amor Exigente, né? PQVAE, que nós falamos na escola, é PQVAE, Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente nas escolas. E a Lúcia, a Maria Lúcia Gil, de Araraquara, que é a coordenadora, ela e a equipe dela já capacitaram mais de 800 professores, todos os professores da educação infantil, e agora eles estão começando a capacitar os professores do Fundamental 1 para fazer isso nas escolas. Então, o trabalho é grande. Uma coisa que eu queria citar é que Itumbiara, uma das primeiras cidades que colocaram o Amor Exigente, PQVAE, nas escolas, em todas as escolas municipais, que a secretária de lá, auxiliadora, era do Amor Exigente. Então, já faz mais de 10 anos que eles estão com Amor Exigente nas escolas. E eu gosto muito de falar, e de vez em quando eu vou, eles me chamam para dar palestras lá, eu gosto muito de falar sobre isso. Nesses 10 anos, eles fizeram uma pesquisa com a Delegacia de Polícia e a Saúde também, né? E as escolas, a Secretaria da Educação. O que aconteceu com esse programa de PQVAE nas escolas? Diminuiu gravidez precoce, diminuiu indisciplina nas escolas, diminuiu drogas, diminuiu pedofilia, aumentou a denúncia de pedofilia. Sim. Olha só, em 10 anos, eles viram que... Então, dá certo. A prevenção, eu sempre digo, é o caminho. Logicamente, é o caminho. E é aí que eu entro nas políticas públicas. Quanta coisa todos os municípios deixam de fazer. Obviamente, tem o CAPES, né? Mas fica tudo muito jogado, não existe um plano, né? Na realidade, Bel, hoje em dia, eu digo pelo meu município, a luta que eu travo aqui. Os funcionários hoje só estão pensando em entrar no seu serviço, bater o cartão, fazer a sua obrigação e vir embora. Não estão preocupados verdadeiramente com o paciente que chega lá, com a mãe que chega lá, tá? Também digo aqui pelo fórum, o fórum, para você procurar, olha, com essa pandemia, esquece, né? Antes dessa pandemia,
para você procurar um promotor para falar sobre alguma coisa, sobre uma internação ou sobre um menor, você tem que passar por fulano, ciclano, esperar, porque, olha, vamos ver se vão te atender. Então, eu acho que falta muito empenho tanto de prefeitura, como de CAPES, como de fórum, um conjunto para que eles andem alinhado nessa situação, porque se você não anda em conjunto com outras secretarias, a situação vai tomando conta, né? Vai piorando dentro do município, e quando você vai ver, você já não tem mais controle, né? Então eu sinto essa dificuldade muito grande no município. Você vê que as próprias famílias, elas não têm interesse em reuniões. Uma vez eu marquei uma reunião numa escola para falar sobre a dependência química. Olha, de 800 famílias, foram seis. Aí, na hora do desespero, aí me ligam, Jane, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga para internar meu filho. Olha, é voluntário, é involuntário, mas eu estou desesperada. O lugar tem piscina? É bonito? É muito difícil você entrar em conjunto com essa família desesperada e explicar que o tratamento não é baseado numa chácara top para que esse filho venha ou para que esse marido venha fazer um tratamento. Mas se você falar isso, olha, você tem que focar que o lugar que a pessoa vai lá para se tratar. Esquece, porque aí você já está indo contra eles, né? Porque eles estão tão adoecidos que eles só querem ouvir aquilo que convém para o ouvido deles. Então, às vezes, a gente se limita, né? Exatamente. Mas quando foi? Nessas eleições aí, alguma candidata a prefeita, minha amiga, ela me chamou para uma entrevista para falar sobre o contexto da dependência química e políticas públicas, né? E eu disse, e ela me fez a mesma pergunta, ninguém se envolve, né? As secretarias não se envolvem, as escolas não se envolvem, as famílias não se envolvem, né? E eu disse, então, que não se envolvem por alguns fatores, acredito eu, né? Não estudei a fundo isso. Mas, primeiro, as famílias, elas não querem ouvir mais sobre a dependência, elas já passam isso daí, elas sabem, por exemplo, elas não querem ouvir sobre isso, elas querem ser ouvidas e assistidas, mas a partir de um projeto amplo, de um programa amplo de política pública, de tratamento e de prevenção, né? Um programa de rede de proteção que contemple a família, então ela vai ser ouvida, ela vai ser acolhida, eu acho que é diferente, né? A família, a escola, que é o lugar de tecer redes, né? Porque é na escola que você parte para fazer um monte de coisas, e a comunidade, com as parcerias que podem acontecer. Um programa amplo da prefeitura que tenha como o mote principal dessa política pública é de parcerias, é de um trabalho integrado, e tem que acontecer. Então, fala assim, não, mas as secretarias não se conversam, mas se tiver um programa da prefeitura, dos vereadores e da própria comunidade que está lá em cima, fazendo advocacy, que eles falam, né? Vamos fazer, nós precisamos. Se tiver, não tem como. O secretário, o prefeito, a prefeitura tem esse programa, passa para as secretarias. Bom, a secretária da educação, o secretário tem que fazer, porque faz parte do programa dessa prefeitura. Manda para as escolas, o diretor faz, os professores fazem. Sabe? Então, o envolvimento é até certo ponto. Eu acredito que, por exemplo, esse promotor aqui e esse juiz daqui de Rio Preto deram um exemplo disso. Né? Com certeza, né, Bel? Bel, com certeza, né? Você falou que eles deram um exemplo. Aqui em São Paulo, participei de várias reuniões da Justiça Terapêutica com o Dr. Mário Sérgio Sobrinho, onde é instalado, sim, em alguns fóruns, vários grupos de apoio, tá? Então, existe algo já assim aqui, só que, como você disse, é muito difícil, ele tem que ver com o coração, né? Ele tem que sentir,
Então, eu tentei na minha cidade, Guarulhos, eu fui atrás, eles não aderiram. No início do ano eu vou começar novamente, que tem novo prefeito, tudo. Então, nós temos que ir muito atrás. Mas o que eu gostaria de te perguntar, Bel, fugindo um pouquinho das políticas públicas, é assim, quais os pontos que você acha que é primordial para uma prevenção? O que faz parte de uma prevenção, Bel? Depois você continua, desculpa eu te cortar. Sim, o que faz parte de uma prevenção. A prevenção está em todos os lugares, né? A prevenção é a orientação para a família primeiro, porque a família é o primeiro núcleo, né? Então, a prevenção é um cuidado muito grande, é esse curso de Educaê sendo dado para as famílias, para orientação, né? Então, isso, para mim, esse é um dos pontos básicos. O outro ponto básico é trabalhar com a escola, né? Porque, como a Bernadette fala, os fatores de proteção estão na família, mas se a família não protege, ela não tem orientação, ela faz coisas, é disfuncional ao extremo, sei lá se é assim ainda esse termo que usa, mas se ela não cumpre o seu papel, a escola deve cumprir, né? A escola pode ajudar. Mas se a escola também não cumpre, a comunidade, a sociedade, os vizinhos, tem que cumprir. Então, veja só, são esses 3 eixos que eu falei, um programa de prevenção, um programa de tratamento, um programa de políticas públicas, tem que contemplar a família, a escola e a sociedade. Né? Então, são os itens importantes. A relação do pai, da mãe com aquela criança, dando limites, com toda a proposta do amor exigente, ela traz no seu bojo esses comportamentos de limites, de responsabilidades, de cooperação, de empatia. Todos esses conceitos estão nas nossas apostilas, nas nossas orientações para os encontros com as crianças. Mas não adianta só trabalhar com as crianças. Eu costumo dizer que antes trabalhava com os pais para eles mexerem com as crianças. Hoje a gente trabalha com as crianças e a reboque vem a família. E aí você aproveita para trabalhar a família. Né? Muito bom, Bel. E o esporte? O que você acha do esporte na prevenção? O esporte, as brincadeiras, porque eu creio que ajuda muito, né? Muito, muito, que é isso que eu digo. Então, a escola é o lugar de tecer redes, né? Então, a criança está lá, mas ela tem o teatro, ela tem culinária, ela tem o esporte, né? Ela tem um monte de coisa ali na escola que você faz. Ali na escola. Seria muito interessante. E na comunidade, com as parcerias, você acaba atuando também em empresas que vêm pedir para você fazer um programa de Educaê com os funcionários, você acaba também sugerindo um trabalho com as crianças. Então, você acaba conscientizando as pessoas do programa. Né? Eu tenho um amigo que é do Amor Exigente, o André. Ele fala que, às vezes, ele pegava uma perua Kombi, ou uma caminhonete, um microfone, e ele saía para as vilas. Ele saía para as vilas fazendo palestra e falando sobre as coisas importantes para a família, né? Que é isso que eu acho que também, num projeto de políticas públicas, tem que contemplar o acolhimento para a família, para a escola e para a comunidade, deve contemplar esses bairros, todos esses bairros longe da nossa ONG, do Amor Exigente, eles têm que ter um lugar para que a gente possa fazer esse trabalho nos bairros, porque é lá que estão os problemas mais marcantes, mais pesados. Não é? Então, tem Oi? Posso falar só mais um exemplo? Pode falar. Está na hora já de acabar? Já quase, não, pode falar que depois eu vou fazer os agradecimentos às pessoas aqui, mas pode falar. Eu gosto muito de falar, por exemplo, quando eu fui presidente do Conselho da Mulher, na Secretaria da Mulher havia o que eles chamavam CRAF,
né, que cuidava do agressor. Tinha o CRAM, que era a referência da apoio à mulher, que era espancada, né, que sofria agressão, mas tinha o CRAF também, que cuidava do agressor. E engraçado que, quando eu falava, mas então, cuida do agressor, mas qual é o motivo dele? Né? Já tem esse motivo? Tem álcool e drogas? Não, a gente não sabe. Falei, bom, então eu quero que você faça esse levantamento, falei para o psicólogo responsável. Daí, uns tempos, ele me veio com o levantamento dizendo que 86% das agressões eram motivadas por álcool e outras drogas. Então, tinha que tratar o agressor, não só falando, ele tinha que ter uma medida de tratamento mais séria. Se tivesse uma sustentação, uma organização, uma estrutura municipal que pudesse fornecer onde, quando, como, para ele, não só o CAN, né? É lógico que a gente poderia trabalhar com esse problema, né? Com esse problema. E eu queria só falar do Dr. João Paulo Lotufo. Ele faz um papel maravilhoso. Não sei se vocês conhecem, acho até que vocês deveriam chamá-lo um dia, porque ele tem muita coisa para falar. Ele faz um trabalho de aconselhamento breve e intervenção breve. Aconselhamento breve, no próprio consultório, ele é pediatra, ele fala do fumo, álcool e outras drogas para os pais. Os pais vão lá fazer consulta de qualquer coisa, ele é pneumologista, e ele já fala, aconselhamento breve, rápido. E depois ele vai para a escola e faz intervenções breves, ou seja, atividades com as crianças. Ele fez, no ano passado, ou retrasado, em 10 escolas ao redor da USP, que ele é da USP, ele fez 9 intervenções com atividades que envolviam os alunos, falando de drogas. Não era palestra, eram atividades. O que aconteceu? Eles fizeram uma pesquisa, porque tudo com ele é uma pesquisa, ele aumentou em 60% a discussão sobre drogas nas famílias dos 6.500 jovens para quem eles falaram nessas 10 escolas. Olha só, gente. Número ótimo, né? Tem que se falar, prevenção é o caminho. Desculpa, Jane, farei. Não, imagina, tem que falar mesmo. Inclusive, eu ganhei o livro dele, né, do João Paulo Lotufo aqui, Pediatria. Eu estava até com ele aqui esses dias. Mas, assim, antes da Deizinha falar, né, eu só quero fazer um agradecimento dos nossos ouvintes aí. Nós estamos com pessoas que nos acompanham do Belém do Pará, de Varginha, Minas Gerais, São Borja, Uruguaiana, em Rio Grande do Sul. Agradecer aí a Elizabeth, né, a Cássia Capol, a Edinalva, a Marta, a Mara, o Ângelo, a Mara Dias, a Marli, né, o David, o Agnaldo, meu querido amigo, Silmara do Vale, a Edila, né, o Alex, a Célia Regina, enfim, temos várias pessoas, desculpem aqueles que eu não mencionei, mas alguns eu deixei anotado aqui. Agradecer por vocês estarem nos acompanhando pela revista Dependência Química e Saúde Mental, na live do Amor e Superação. São informações preciosas, com qualidade, para cada um de vocês, né? Consumirem se deleitarem com tantas informações para usar no dia a dia com vocês e com os outros também, né? Não devemos ser egoístas, temos que dividir aquilo que a gente aprende, né, passa a ter como conhecimento, passar para os nossos irmãos também tão aflitos, principalmente nesses últimos dias. E eu vou deixar agora a vez para a nossa querida Deise, que está cada vez melhor. Microfone, Deise. Não dá para ouvir. Espera. Nós devemos estar cada vez melhor todos os dias. Certo? Bom, gente, é o seguinte, o que eu tenho para dizer?
Eu comecei na Zona Sul, vou falar rapidinho, num bairro de periferia. Eu moro aqui há mais de 50 anos, estou revelando a minha idade. E aqui, como a Bel falou, nesses bairros, eles não têm ideia do que seja amor exigente, pois eu visitei CAPS, os que tem lá no fundão, porque aqui mesmo na região não tem. Eu visitei CRAS, eu visitei reuniões de Conseg, acabei virando diretora do Conseg, sabe, por conta disso. Sou insistente, convidei Ronaldo veio conhecer a região, sabe, nós frequentamos reunião, subprefeitura, todo mundo conhece a gente, assim, porque São Paulo é enorme, então a gente tem que fazer um trabalho realmente muito grande. Aqui eu fiz na Zona Sul, que é a minha região da Cidade Ademar, região do Jabaquara, Jardimíria, Vila Missionária, é uma região muito vulnerável, né? Então, as igrejas, as paróquias, ninguém conhecia Amor Exigente, e nós, com insistência de 2 anos apenas, nós conseguimos fazer com que as pessoas, pelo menos, escutassem Amor Exigente, que é um grupo de apoio. Tem outros grupos de apoio na região, muito bons, que fazem um trabalho bem legal, mas o Amor Exigente tem essa parte da prevenção para as famílias. Às vezes as famílias falam assim, mas para que eu vou querer saber de prevenção se eu não tenho problema nenhum? Sempre todo mundo fala isso, não tem problema nenhum, né? E aí a pessoa começa a escutar o grupo, participar ou de uma palestra ou de alguma coisa que a gente vai falar, mas nem de problema instalado do dependente, mas de prevenção. Aí a pessoa começa, né? Depois de 5 encontros, aí ela começa a perceber que ela realmente precisa, a família precisa, né, desse apoio. Precisamos fazer uma corrente grande na capital de São Paulo. Interior, eu estou vendo aí que interior tem muitas cidades trabalhando, bem bacana, né? Eu escutei até a Cláudia falar dos fóruns, mas infelizmente eu não vejo um trabalho eficaz de prevenção nas escolas em São Paulo, municipais, estaduais e particulares também. Nós temos o ProErd, eu também assisti muitas turmas de ProErd, né, porque eu fui professora há 34 anos do governo do estado, mas uma prevenção como os princípios básicos, éticos, voltados a cada faixa etária, como o Educaê faz, nós não temos, né? É um sonho meu também que as secretarias do município e do estado fiquem a par do que é, né, essa questão da prevenção para poder aplicar nas escolas, né? E é um canal muito difícil, eu vou falar para vocês, é muito difícil, porque alguns secretários e equipes não aceitam o trabalho lá dentro, é bem complicado, eu já escutei muita coisa, mas eu sou insistente, acho que nós, membros e formiguinhas, nós temos que ser persistentes, sabe, marcar reuniões pontuais com o povo da capital aí, dos grupos, vários grupos que tem de AE, sabe, pessoal que tem Amor Exigentinho, que tem Educaê, de formar grupos, equipes grandes, para conversar com esses secretários, até governador. E eu sou assim, não deu com o secretário, vai com o prefeito, eu tenho telefone na agenda, gente. Mas eu sou insistente. Se eu não conseguir esse ano, anos anteriores, a gente pode conseguir nos próximos anos. O que a gente não pode perder é essa vontade que a gente tem das pessoas serem orientadas. As famílias precisam ser orientadas, né, Bel? É complicado, mas não é impossível. Então, eu sempre faço esse apelo para o governador. Já falei com o prefeito Bruno Covas, mandei uma mensagem, dei parabéns à sua vitória, mas que a partir do ano que vem vamos aí marcar uma reunião, entendeu? Então, falei com o Ricardo Nunes, então tem um monte de gente, subprefeito, mas eu falo mesmo, tem o telefone lá, nem que eles nem me retornem, mas ele sabe que tem esse programa, que tem Amor Exigente, que nós temos muita coisa boa para oferecer para os professores, coordenadores das escolas e para as famílias, tá bom? O programa é de testemunho, mas isso faz parte para que todos que estão aqui ouvindo esse programa saibam que a prevenção é tudo na vida do ser humano, né? Antes que as coisas ruins aconteçam, como diz a dona Mara, nós vamos trabalhar com a parte da prevenção, que é importante, inclusive para quem tem um adicto em caso dependente químico, né? Mas que tem sobrinhos, que tem filhos, né?
que tem aí os filhos nascendo, para os pais novatos aí saberem como que funciona, né, para não terem problema, como orientar. Então, é muito importante, tá bom? Bel, muito obrigada por tudo, viu? Foi muito bom ter você aqui, tá? Um grande abraço. Deixa eu complementar uma coisa também, Deise. A Cássia Capoal, ela nos lembra que é muito importante ter assistentes sociais, psicólogas dentro da escola, compondo a equipe docente, para auxiliar na ação preventiva também, né? Eu lembro que teve um período aí que falaram que iria ter assistentes sociais, psicólogas dentro da escola, para que a gente pudesse fazer essas ações junto com a equipe docente. Porém, até agora, a gente não viu mais nada, sem comentar mais nada, né? O programa, a Secretaria do Estado de Educação, eu vou até falar o nome do nosso secretário, Rocieli Soares, eles têm uma equipe, esse ano formada de psicólogos, mas para atender online, tá? Os professores, tá bom? Para dar esse suporte para as famílias, mas é online, é uma coisa que está muito longe daquilo que nós necessitamos dentro dos estabelecimentos de ensino, e não são voltadas à prevenção, são voltadas à parte de comportamento emocional do trabalho que está sendo desenvolvido agora com a pandemia, tá bom? Então, só um esclarecimento, tá? É isso. Vamos para as considerações finais. Belzinha, fale mais um pouco, né? Deixa aqui para nós, para quem está acompanhando essa live, essa maravilhosa live, fale o que você acha que as famílias devem, né? Quais são os procedimentos que as famílias devem ter perante ao uso do familiar na droga, o que elas devem, aonde elas devem procurar ajuda, tá? O que elas devem fazer em prol do seu familiar, em prol delas também, que é muito importante. E não só ouvir, não só saber da situação e guardar para si, mas também passar para o próximo, né? Quando a gente esconde que dentro da nossa casa está acontecendo uma dificuldade, a gente propriamente está tampando o sol com a peneira, né? Então, eu gostaria que você deixasse as considerações finais aqui para nós, antes de encerrar a programação, tá bom? E aqui minha neta está comigo nessa live, que ela gosta de um computador, nunca vi igual. E vovó, de vez em quando, tem que cuidar dela, tá? Pode falar, Bel. Ah, sou eu? Estou achando que é você, Cláudia. Não, eu queria... É você. Tá bom. Das despedidas, né? Eu queria agradecer o convite, gostei demais de participar desse papo com vocês. Linda sua neta, Jane. É lógico que a gente poderia falar muito mais, né? Mas eu queria me despedir agradecendo a oportunidade e dizer que não há solução vertical. Vertical no sentido de cada órgão fazer a sua função dentro da sociedade. Aí é necessário que a solução seja horizontal, com pontes e com trabalho integrado de toda a sociedade com os governos, inclusive com a sociedade pressionando os governos para fazerem a sua parte, viabilizando todo esse trabalho integrado. A comunidade precisa dar conta dos seus dependentes. Eles não podem ficar cada um atrás de um tratamento solto e correndo e cada um ajudando um pouco, mas não existe um programa de acolhimento e tratamento para os dependentes dentro de cada município, né? Ou pelo menos do município da região, né? Então, acho isso importante. E também da prevenção. E essa pandemia fez a gente olhar para os lados, né? Olhar e chegar no essencial de cada um, de cada comunidade, o que é essencial. Eu acredito que essencial para nós é olharmos para os lados, para todos que estão na sociedade, que são instituições e que podem ajudar, fazerem um trabalho integrado de atendimento e acolhimento para essas famílias no tratamento e na prevenção. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Obrigada, Bel.
Jane? Bom, eu quero agradecer a Bel, né, você, Cláudia, Deise, a Elaine, que não sei o que houve, né, esperávamos que ela ainda pudesse entrar, porque ela aparece e some de repente, deve ter acontecido algum problema com a internet dela. Deixo aqui também, Bel, o livro que você falou do João Paulo Lotufo, eu estava lendo esses dias, para quem quiser, né, ter a curiosidade aí, é Álcool, Tabaco e Maconhas, Drogas Pediátricas. Uma boa leitura. Ele fez um outro agora, soltou, acho que a semana retrasada, sobre a família, o que ela tem que fazer para a prevenção, que foi uma das perguntas aí, eu não sei se foi você ou quem foi que perguntou, o que a família tem que fazer, né? Esse livro do João Paulo Lotufo está maravilhoso. Sim. Eu posso mandar depois para você, uma hora você mostra aí. Tá bom. Só agradecer, muita gratidão, né? Primeiramente a Deus por mais esta oportunidade, essa live maravilhosa com mulheres exemplares, né? Que a partir da sua dor transformou sua dor numa missão em prol do próximo. Só tenho a agradecer por conhecer a cada uma de vocês, Bel, Deise, Cláudia, Elaine, né? O nosso querido diretor executivo Daniel Garcia, que nos proporciona essa live maravilhosa, né? Essa ideia dele de trazer informações para a família foi aí de grande ajuda, né? Sou muito agradecida a Deus pela vida dele também, e agradecer a todos. Deixo agora a Deise, as considerações finais da Deise, da Cláudia, para a gente encerrar essa live maravilhosa mais uma vez, com a graça do nosso Senhor. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Semana que vem tem mais. Eu espero que vocês tenham aproveitado esses momentos, tá? E não se esqueçam, prevenção sempre em primeiro lugar, antes que as coisas ruins aconteçam, viu, gente? Fiquem de olho, vigiem, e se estiverem suspeitando de algo, procure grupos de apoio, por favor, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada a todos, Jane, Deise, Bel, maravilhosas essas informações, né? Prevenção é tudo, começa da barriga, né? Então temos que trabalhar a gestante para ela começar a aplicar essa prevenção no seu neném quando nascer e fazer uma mudança, né? Que tudo é mudança na nossa vida. Como você mesmo disse, eu cheguei brava que eu achei que minha família estava tudo ok, eu não tinha culpa. A outra já chegou com culpa, mas enfim, procuramos e mudamos, e estamos cada vez melhor. Então, gratidão, 1000 beijos, que todo mundo fique cada vez melhor. Muito obrigada. Amém. Encerramos aqui mais essa live maravilhosa. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora, viu? Beijo para todas e para todos, né? Beijo, pessoal. Beijo. Boa noite, obrigada. Boa Beijo, noite. beijo.